Horácio, boa tarde à audiência, boa tarde aos meus companheiros nos estúdios e também os que estão do outro lado. E muito obrigado, não é? Mais uma vez para a conversa que já é habitual. Às terças-feiras. Acho que hoje vamos adiantar. Começo já por ti. O que andou a pensar, Coco Mucuta? Hum, Primeiro, um pouquinho em torno desta estrada, eh, a estrada Zango-Vila de Viana, que hoje está a ser intervencionada, mas com muita areia vermelha, sem qualquer intervenção de fundo, né? Na verdade, estão a fazer um trabalho de tapa-buraco que logo na primeira chuva isto vai ser um caos. Então, eu quer dizer, passei mais uma vez por lá e consigo perceber que os carros saem de lá completamente empurados e não há condições para uma estrada como essa estar a ser reabilitada desta forma. A segunda nota é em torno dos jovens que se manifestaram no sábado. Infelizmente, há vontade da Polícia Nacional em reprimir os manifestantes, mantém-se, né? Os jovens não fizeram quase nada, eles chegaram lá minutos depois, a polícia apareceu e era cacetada, era Mas prisões, aqui é uma infelizmente. nota interessante. Desta vez ninguém foi levado a julgamento sumário. Sim, na verdade eles perceberam que não era a melhor estratégia, né? A polícia ficou com os jovens até às 19 horas e aí foram libertados. Olha, nem foram apresentados a um procurador, Ao Ministério nem a Público. um juiz para manter a prisão deles. No mesmo dia foram libertados e já estão em liberdade. E sobre essa questão que levantou, que é o primeiro assunto que marcou a sua reflexão, a qualidade dessa estrada, a via principal que sai de Viana para o Zango, é daquelas estradas em que as reclamações são crónicas. Como alguém diz, a reclamação parece um disco riscado. Ninguém leva a sério as reclamações e vários anúncios já foram feitos para a reabilitação dessa estrada, mas passam anos, o estado dela degrada-se ano após anos. Ou seja, os anos vão passando e a degradação vai se acentuando. O que é que estará a passar? Não há vontade da administração municipal de Viana, ou mais concretamente do governo provincial, de reabilitar essa estrada? Parece que é uma estrada de responsabilidade do Ministério. E esses trabalhos de tapa-buraco é uma intervenção que o governo da província depois vai fazendo, mas sinto que também devia haver um pouquinho de mais responsabilidade. E, Da por parte de quem? exemplo, Da parte de quem? é assim, isso começaria na justiça, começaria no SIC, depois Se nos que entra no processo de procuradores. Sim, é reabilitação. preciso responsabilizar criminalmente as pessoas que fazem mal este trabalho, né? Porque nós estamos aqui, passamos aqui quase sempre, a estrada não faz 3 anos, ela é reabilitada 2 anos depois a estrada está danificada. Se vires para a camada que é colocada de asfalto, é uma camada quase que Mas essa falsa. estrada nunca foi reabilitada. Não, não, eu comecei a vir aqui para o Zango em 2006, 2007. Essa estrada já tinha sido Asfaltada. asfaltada, né? Mas ela não dura, já tinha sido intervencionada. Ela não dura e eu acho que o grande problema está aí. Poder responsabilizar as pessoas que depois acabam fazendo as estradas mal, né? Talvez a pessoa que contrata a empresa ver muito bem como é que fica a questão do orçamento e noutros casos, se a empresa tiver afetada, né, também se a empresa tiver trabalhado de má fé, terá feito um trabalho de má fé e com má qualidade, talvez até a própria empresa devia ser responsabilizada, né? Doutor Jaime, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez por estar aqui conosco para mais uma reflexão à terça-feira. O que é que andou a pensar, doutor? Boa tarde, Horácio. Boa tarde ao Coque, aos companheiros do outro lado da linha, ao Frei, o Chipelica, ao José Gama. Boa tarde extensiva aos nossos rádios ouvintes. A reflexão que eu faço é na linha de pensamento do que o Coque acabou de dizer.
sobre essa estrada, mas não me refiro concretamente à estrada, mas a um ponto que ele traz aqui relativamente à qualidade da estrada. Nós temos que nos recordar que há um instrumento jurídico em Angola que regulamenta as obras públicas neste país. E este instrumento determina que as obras públicas tenham um período de garantia de 5 anos. Durante esse período, todo qualquer anomalia que se verificar na estrada, na obra em concreto, se as inspeções de engenharia determinarem que o defeito decorre de erros de construção, erros de projetos, erros que são imputáveis ao construtor, ao projetista, esses devem efetivamente arcar com a reparação das anomalias detectadas. Doutor, alguém já sentiu o peso dessa lei ou quem sentiu o peso dessa lei, este facto não foi publicitado? Pronto, nós temos que fazer recordar aqui, e é na perspectiva do que disseste, estamos a publicitar que existe efetivamente este instrumento, a razão pela qual também determina a lei em Angola que o cliente, nesse caso o Estado, paga apenas 95% do valor acordado em contrato. Os 5% são mantidos numa forma de caução durante esse período de 5 anos. De 5 anos, para que aquele valor sirva efetivamente. Mas, doutor, isso tem sido cumprido? Que estabelece as normas estabelecidas por essa lei, acho que são respeitadas. Olha, é a ausência do cumprimento efetivo desta norma que faz com que eu, apegando-me aqui na reflexão que traz o Coque diz que essa estrada já tinha sido asfaltada e que havia lá uma camadazinha de asfalto e que por essa razão bastou chover algumas vezes, fez um buraco aqui e o asfalto sumiu. Também, repara, há um novo instrumento que foi aprovado, um novo instrumento que foi aprovado também em concomitância deste. Mas há responsabilidade. Imagine, por exemplo, o construtor tem a responsabilidade de verificar se o projeto que lhe está a ser entregue responde ou não às especificações de engenharia. Se ele entender que não respondem às especificações de engenharia, ele tem o dever de abordar a entidade contratante para que sejam feitas as devidas correções, que é para poder conformar o projeto àquilo que são as regras de engenharia. Doutor Jaime. Isso para dizer o quê? Ninguém poderá usar como justificação, olha, contratar-me que é para colocar 2 centímetros de asfalto e eu fiz aquilo que me solicitaram. Não. O que é que diz a regra de engenharia para troços desta natureza, onde passam caminhões, passa tudo e mais alguma coisa? Então ele tem essa obrigação. Mas aqui quem tem faltado com a sua responsabilidade? Quem é que tem a responsabilidade de fiscalizar a obra antes, durante e depois? Olha, sem querer fazer publicidade, o engenheiro Antônio Venâncio tem um livro, o último livro dele, sobre fiscalização de obras públicas, os princípios, métodos para isso, e eu fui o prefaciador do livro dele. Tive o privilégio de ler o livro antes do seu lançamento oficial. E esse livro diz claramente que o processo de fiscalização e a aferição da qualidade da obra começa pela verificação do projeto. Não se fiscaliza a obra durante a sua construção, verificar o tipo de material que está a ser aplicado, se corresponde às peças concursais e tudo isso mais. Mas a fiscalização começa pela análise do próprio projeto. A construtora só avança com o projeto se a análise feita ao projeto afirmar que estão reunidas todas as condições técnicas para que esta obra tenha, no mínimo, sem constrangimentos, o cumprimento do prazo de garantias. Então, eu penso que aqui há responsabilidades compartilhadas. As empresas que projetam, o Estado que adjudica as obras, as empresas que constroem, as empresas de fiscalização,
Então nós temos que dizer Resumidamente, toda essa gente devia ir parar para a cadeia. Neste debate, doutor, eu não quem diria é que paga as despesas do seu carro que está a estragar nesta estrada? pago eu. E é o O mais justo? utente é quem deve pagar. Não digo quem deve pagar. Estou a responder ao Coque. E é o mais justo? Eu é quem tenho pago. Não é o mais justo. Não é o mais justo. Então, eu não diria ir parar a cadeia. Ou Mas pelo menos as barras do tribunal. tem que se encontrar um instrumento de Mas responsabilização. esse instrumento, o doutor disse que já existe, esse instrumento? Já existe. É Quem é anterior. que deve fazer cumprir a lei? Devia ser o Ministério Público, acho. Infelizmente, durante muito tempo, a nossa Procuradoria-Geral da República não era tratada como tal. Mas agora é tratada, então muitos desses casos são recentes. Ainda não é. Ainda continua a ser o parente pobre da nossa justiça. Faltam muitos quadros com qualificações diferenciadas a nível da PGR, por exemplo. Há uma estrada aqui, meses depois tem buraco, e que a PGR podia muito bem requerer ali a prestimosa ajuda do Laboratório de Engenharia de Angola, ajuda da Ordem dos Arquitetos, dos Engenheiros e tudo isso, que é para poder construir o laudo técnico, que é para ela poder verificar se esse buraco que surgiu na estrada 3 meses depois decorre de um defeito de construção, de concessão de projeto, defeito de fiscalização, ou tratam-se de circunstâncias alheias a todos esses. Imagine que foi construída uma estrada num condomínio onde não está previsto passar caminhões. E de repente tem alguém com uma frota de caminhões a passar ali todos os dias com 40 toneladas por cima. É diferente de ter aqui um buraco na estrada. Vamos ter que evoluir, sim, porque isso seria motivo para um ponto de equilíbrio. Pronto, mas Frei Angalo. Aqui é o Coque que inspirou esse ponto prévio, não é? Esse ponto prévio. Frei Angalo, seja bem-vindo e mais uma terça-feira para as nossas análises. E começo pela pergunta de apraz. O que é que andou a pensar, Frei Angalo? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Despertar, boa tarde Horácio, boa tarde o José Gama, o Chiplica, o meu xará Joaquim Jaime e o Coque. Na verdade, um dos pontos de reflexão dessa semana foi aí, tem a ver com os trabalhadores da Rádio Despertar, aqueles que estão a criar polêmica, e eu acredito que é justo falar-se disto, que foram lá fotografar-se com Norberto Garcia, e depois surgiu todo um conjunto de situações. Bom, aqui temos juristas, né, que podem falar da chamada improbabilidade. Eu acredito que é super importante. Por que eu refleti sobre isto? Porque eu também sou, entre comas, empregador. Eu trato aqui em Roma, mas sou diretor de um centro de formação em Angola e tenho funcionários. E a minha longa experiência de trabalho e também estudo faz pensar sempre num detalhe. A empresa torna-se grande ou a empresa cresce com a participação dos funcionários. Okay? E um funcionário que entra para uma empresa deve cultivar uma mentalidade de cooperação e, sobretudo, uma mentalidade de confiança em relação à própria instituição. Se a pessoa não está satisfeita e é um profissional a sério, sai em silêncio. Tanto sai em silêncio porque vai precisar de eventualmente ter outro emprego. Porque, por exemplo, eu não receberia um funcionário que vem de outra empresa com fama de, por exemplo, de destratar a empresa. Okay? Não aceitaria. E então, eu estou a falar disto exatamente para o caso também da nossa sociedade. Quem faz grande a empresa não é necessariamente só a direção da empresa, mas cada profissional com a sua atitude de querer fazer crescer a empresa. Qual é a mentalidade que eu consigo perceber ultimamente no nosso país difusa? O imediatismo. Parece eu sou empregado, a empresa deve pagar-me. Não importa, nem penso de onde a empresa eventualmente tira o dinheiro. Okay? Da parte das direções das empresas, há um detalhe que é super importante, que é a questão da publicação dos resultados financeiros. Isto é tecnicamente obrigatório.
Eu sou exatamente pela transparência. É importante que as empresas, por exemplo, hoje, já que estamos todos focados a pensar no dinheiro, é importante que esse aspecto seja público aos funcionários, porque, inclusive, por exemplo, tecnicamente, devia se publicar até nos jornais. É para começar a educar os funcionários a não olharem para a empresa como um lugar onde se tira dinheiro, mas a empresa deve ser um espaço para o nosso crescimento profissional e de projeção. Portanto, a questão dos trabalhadores da Rede Despertar, portanto, aí o Horácio é o diretor, né? Isso é alvo também de artigos, de artigos nos jornais. E, esse assunto fez-me refletir um pouquinho. Levou o Frei a fazer algumas reflexões. Sim, sim, e depois termino dizendo a questão da confiança. Portanto, se eu sou um profissional e acho que aquela empresa eh, não me ajuda a crescer, o que é que eu faço? Saio da empresa, simplesmente. Fazer campanhas contra a empresa é perigoso, porque a empresa pode estar a passar por uma simples fase de crise, não sei se é o caso da Rádio Despertar. Essa empresa pode depois sair, você um dia querer voltar. Os nossos mais velhos ensinam uma coisa: quando você está a sair de uma casa velha tua que não presta mais já para mudar para uma, suje essa casa, mas não a queime. Porque se você só suja, quando vier, só limpa. Se você queima a casa, já não a encontra. Já não tem como regressar. Frei, muito obrigado pela reflexão. Esse é um assunto que eu queria efetuar algumas perguntas, mas eticamente sinto-me, vamos lá, reduzido a não efetuar essas perguntas. Claro que é sempre daqueles assuntos mediáticos que marcou os últimos dias. Agora passo para si, José Gama. A África do Sul está lá, está a fazer muito frio. O que é que ando a pensar? Acho que dizem que os homens no período do frio pensam muito mais, porque ficam muito mais em casa. Pois, era justamente isso. A África do Sul estamos na fase da espera da Constituição ou do anúncio da formação do governo, do Cyril Ramaphosa, né? Estamos no sétimo governo. Há uns PDFs que estão a circular nas redes sociais, tanto em Angola como em Moçambique, a indicar uma lista de prováveis ou ministros que foram ou serão nomeados, mas a verdade é que esta lista deverá ser fake ou falsa, vamos dizer assim. Então, nessa altura, a África do Sul está sem governo, José Gama. Não há um governo de gestão, não há vazio de poder. O novo governo ainda não foi nomeado. Não, o novo governo, ou melhor, este governo só cai quando o outro entrar em funções, quando nomearem novos membros. Isso está previsto para quando, José Gama? Havia previsão de ser ainda esta semana, na quarta-feira. Então está todo mundo à espera, continuam a debater, porque há alguns pontos que os partidos também não estão ainda... Não estão a se entender, estão a tentar consertar. Por exemplo, a Aliança Democrática quer uma das pastas também do setor das finanças. E o ANC entende que a coordenação econômica e as pastas do setor da defesa e segurança são intocáveis, é da exclusividade do ANC. A vice-presidência também da exclusividade do ANC e, como dizia, há um anúncio aí a circular nas redes sociais a indicar que o líder do DA iria ficar com uma das vice-presidências. Na verdade é que a Constituição da África do Sul não prevê duas vice-presidências. Tivemos um antecedente em 94, naquele governo, em que foi eleito Mbeki como vice-presidente e, paralelamente, tivemos também o Frederico de Klerk a ocupar a segunda vice-presidência. Acontece que quando foi feita a primeira Constituição multipartidária na África do Sul, ela só entrou em vigor em 1996. Quer dizer que antes, que foi quando houve o governo do Mandela, subiu ao poder em 94, havia uma Constituição temporária e
o Mbeki e o de Klerk foram nomeados como vice-presidentes nos termos da Constituição anterior. Agora, esta em vigor, que está, ela não prevê um número, duas vice-presidências. Então, o documento que está aí a circular não é verdadeiro. Gama, E o DIA também aqui sim, sim. está a propor, quer ficar com a pasta da saúde para poder reformar o setor da saúde da África do Sul e também uma das pastas do comércio para também ver se consegue promover comércio e pequenas empresas, para ver se ele consegue ajudar a elencar e animar mais a economia do país. Gama, o que é que os analistas nas televisões, nas rádios, nos jornais vão comentando a propósito deste governo de unidade e essa expectativa que poderá terminar amanhã com a confirmação ou não das pessoas que vão ser indicadas para esse governo e as pastas que cada partido terá direito? Bom, nas rádios e na TV há muito debate, e o debate é em todas as dimensões. Tem falado, geralmente, os analistas das TVs da África do Sul ou melhor, geralmente, quando querem fazer uma análise sobre o país, eles vão buscar um cientista político, né, um professor universitário, vão buscar um político veterano, vão buscar um membro do parlamento e podem até ir buscar alguém também da sociedade civil. Portanto, há um debate muito construtivo que ajuda a todos a terem uma percepção de que o ANC quer criar mesmo um governo de unidade que possa juntar todos. Todos aqueles que votaram e participaram nas eleições devem se sentir representados neste governo com a inclusão daqueles partidos ou figuras a que eles votaram. Portanto, é diferente do governo de 1994, em que entraram apenas partidos que ganharam, ou melhor, que tiveram assento no Parlamento. Esta aqui está a ser diferente. Vão entrar todos, mesmo até aqueles que tiveram só um assento na Casa das Leis, também estão a ser convidados. Embora que dois partidos, o do Zuma e o partido do Júlio Malema, que não fazem parte porque estão a colocar condições. O Malema diz que não entra num sítio, num governo em que está o DA. O DA também não quer o Malema, porque o Malema tem políticas e um discurso radical, antirracista. Agora, uma coisa interessante que tem é que estes partidos fizeram um acordo e este acordo agora deixou cair uma política do ANC que anteriormente só nomeava para cargos de direção no aparelho do Estado pessoas que tivessem alguma militância no ANC. Agora, isto pôs termo com o DA a entrar, colocaram esta imposição e isso indica que um dos feitos deste governo de unidade e reconciliação nacional é que as nomeações vão passar a ser pela meritocracia e não pela via partidária ou pelas militâncias políticas. Quer dizer que qualquer um na função pública pode agora ascender para altos cargos de direção, exceto para ministros, vice-ministros, que é da exclusividade do presidente e aí são nomeações políticas. Muito obrigado, Gama. Chipilica, seja bem-vindo. Sim, sim. Pronto, pegando aqui, desculpa, Chipilica, por ter roubado a palavra. Há o documento do DA que está também a circular, chegou também aqui por via dos amigos moçambicanos, que é do dia 23 de junho. De facto, as exigências que o DA está a fazer, eu penso que elas são não são de aceitar neste momento. Quer dizer, o DA propõe que ele seja titular de 12 ministérios e quer ter os vice-ministros também nesses 12 ministérios. E repare, quer ficar com o Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Não sei se a ANC vai abrir mão desse ministério. Quer ficar com o Ministério da Justiça. Não sei se a ANC vai abrir mão desse ministério. Pretende ficar com o Ministério da Administração Interna. Não sei se a ANC vai aceitar que a administração interna, que é o interior, fique às mãos do DA.
E outro aspecto que é importante, o DA também quer ficar com as relações exteriores. Sabe-se do posicionamento do DA em relação aos BRICS. Não sei se o ANC vai aceitar que o DA, que é anti-BRICS, seja ele a chefiar as relações exteriores da África do Sul. A África do Sul sabe-se que é um membro ativo dos BRICS, tem uma agenda que é diferente nesse aspecto daquela que o DA defende. Então, o DA escreveu uma carta no dia 23 para o ANC a colocar todas essas condições. Eu não sei se vai ser tão fácil o ANC aceitar isso, porque aqui departamentos estratégicos. Mas este documento é que o Gama está a considerar como um documento fake, alguns analistas consideram que Não, há um outro documento já com os nomes das pessoas. Esse aqui é o documento fake. Este documento que nós temos aqui é mesmo feito pelo DA, assinado e tudo. Era uma versão em inglês, depois nós traduzimos aí no aplicativo, passou ele para português. Então o DA levantou excessivamente a fasquia. Apesar de ter 23% do contexto político, ainda é dispensável caso o ANC decida, numa jogada arriscada e muito radical, afastar o DA desta coligação, porque o DA levantou demais. Mas se afastar o DA, o governo não cai. Mas corre sérios riscos. Não, nesse caso, o governo as não. relações exteriores, eu mandei algo para ver, as relações exteriores fazem parte do setor da segurança, então as relações exteriores vai ser do ANC, o DA não pediu esta pasta, ela vai manter-se com o DA que apenas vai ficar com a saúde, a indústria, o comércio, transporte, comunicação digital, e agora há um outro ministério que é o do Governação Cooperativa e Assuntos Tradicionais. Este provavelmente é que o DA quer. Por quê? Esta é a pasta que também faz a ligação entre várias instituições e é praticamente a pasta que é como se fosse também um ministério para os assuntos parlamentares. O DA quer esta. Mas agora, eles têm um acordo de confidencialidade. Tudo o que eles debaterem internamente não sai nada para a rua. Portanto, há muita coisa que está a surgir ali que, no fundo, não é deles. Esse é o acordo que eles fizeram. Por isso é que até mesmo aqui nada está a soar em termos de nomes, nem nada. Nem de pastas. Ok. Eles falavam... José Gama, podemos passar, porque o nosso tempo já começa a escassear. O Chipilica, o que é que andou a pensar? O Lubito está sem administrador, é um problema sério, o MPLA com dificuldade de escolher uma figura para governar o município mais importante da província de Benguela. Não sei se andou a pensar esse assunto ou a sua reflexão passou por outros assuntos que marcam a vida política, social e económica do nosso país. Boa tarde, senhora. Boa tarde aos companheiros, Gama, Frei, ao Dr. Jaime, ao COP. O Dr. Nelson ainda não entrou. A semana passada, o governador de Benguela exonerou os administradores municipais do Lubito, da Bahia, a Farta, do Caimbambo e da Catumbela. Nomeou o ex-administrador do Lubito para a Bahia Farta, da Bahia Farta para o Caimbambo, do Caimbambo para Catumbela. Aqui uma espécie de dança de cadeiros, né? Uma espécie de dança de cadeiros. Sim, permuta no fundo. E há uma omissão quanto à nomeação do administrador municipal do Lubito. Mas há alguma razão do MPLA estar a experimentar essas dificuldades de indicar uma figura para governar o município de Lubito? Sabemos que isso aconteceu há sensivelmente uma semana, foi exonerado o administrador, Calopa Mário, que foi para a Bahia, e tal como disseste, a administradora da Bahia foi para o município do interior, o Caimbambo, um dos municípios com uma densidade populacional menor, se calhar é o município menos habitado da província de Benguela, e o Lubito continua assim sem um administrador. Aqui há rumores de que o governador não ouviu o partido.
Portanto, alguns foram surpreendidos, porque só a nomeação de Armando Vieira, proveniente da província da Huila, criou alguns dissabores no seio dos camaradas aqui em Benguela. Então, o governador Luís Nunes está a agir por sua conta e risco. O perfil para o Lubito hoje, por causa do contexto, deve ser uma pessoa que possa conseguir ir ao encontro das populações, porque grande parte dos problemas do Lubito estão na zona alta da cidade. Lá a falta de eletricidade, da água, principalmente da água, a energia, dizíamos energia, já falei há pouco, a questão também das escolas e dos hospitais. O maior problema, um dos grandes problemas de quem vai governar ou administrar o Lubito é a cidade alta, porque muitos dos administradores que são nomeados ou que foram nomeados nesses últimos anos no município de Lubito foram muito da elite, de nome Toques. Aqui também explica, há também um olhar, há também aqui um olhar particular para o lado político. Este município é daqueles em que não aceita o MPLA. O MPLA está sempre a perder no município do Lubito. Não, mas o MPLA perde no Lubito por sua conta e risco. E a UNITA dá passos significativos por causa também desta má administração da coisa pública. E muitos dos governadores também não conseguem a pujança da UNITA no Lubito, principalmente na zona alta. Só para dar aqui um exemplo, a mesmo nível da província de Benguela, é quase difícil observarmos jovens com estes t-shirts nesta fase. T-shirts de quê? Da UNITA, propaganda política. E você no Lubito olha isso dentro das zonas com normalidade, quase o dia a dia dessas pessoas. Portanto, identificam-se com a UNITA. E o MPLA tem dificuldades. Pior ainda a situação, porque há problemas básicos que não são resolvidos. Por isso é que o perfil do novo administrador deve ser alguém politicamente aceito dentro do próprio MPLA e fora do MPLA, aceito também na própria sociedade civil e que consiga ganhar pontos à militância da oposição. Mas aqui explica, todas as fórmulas para o Lubito já foram ensaiadas. Se tivermos que olhar, o Amaro Ricardo é um grande tecnocrata que passou ali, não deixou grandes saudades. Passou ali o Alberto Ngongo, um político nato que não conseguiu também inverter a tendência de preferência dos lubitangas pela oposição. Depois também passou o Kaká, outro político. E depois vem a figura do Calopa Mário. Eu estou aqui a fazer portanto, uma retrospectiva mais recente. Não quero ir para a década 80 ou o princípio da década 90. Não quero. Estou a olhar aqui para esse tempo de paz. E depois o Calopa Mário, também, que é tido como um tecnocrata, um filho do Lubito, que também não conseguiu fazer quase nada. Mas muito obrigado por essa reflexão. Vamos Não, mas só para concluir, estamos a dizer que estamos a dizer que o novo administrador deverá ter essas qualidades todas, não só políticas, mas governativas, no sentido de resolver os problemas básicos, sobretudo da população. Mas um exemplo que chamamos a dizer, quadros é que não faltam. Quadros é que não faltam para o MPLA. Tem que ter meios. Para trabalhar. Ok, isso muito obrigado. Pessoa que cria empatia. Muito obrigado. Agora vamos entrar no nosso tema principal. Vamos fazer uma reflexão. Na passada sexta-feira, o Bureau Político esteve reunido e 2 pontos saíram desta reunião. Primeiro, a convocação, ou a proposta para a convocação de um congresso extraordinário em dezembro próximo. E outro ponto interessante, após muitos debates sobre a divisão político-administrativa, onde Luanda não entrava na equação da sua divisão, e o grupo político decidiu em propor, em orientar o seu grupo parlamentar para que Luanda fosse dividida. E depois o Clube Capa do nosso companheiro José Gama apresenta uma notícia bastante interessante,
de haver já uma empresa britânica que efetuou estudos. Mas não é disso que nós vamos refletir. Vamos refletir mesmo sobre os meandros. O que é que esteve nos bastidores para que o MPLA, a princípio, negasse que estava a projetar um congresso extraordinário e sexta-feira todas as especulações caíram por terra e a confirmação veio. O MPLA vai estar em congresso extraordinário. E claro que aqui podemos fazer um cálculo económico, um cálculo político, e claro que tudo o que afeta o MPLA afeta o país, é o partido que está a governar Angola. Coque Mucuta, começo por ti. Esse congresso extraordinário do MPLA ainda vai ser motivo de muitos debates, de muitas conversas na imprensa. Como ponto prévio, qual é o seu ponto prévio? Bom, o MPLA é um mal, para mim, um mal desnecessário, porque é uma organização que já nos mostrou quase ou nada mais tem para oferecer para os angolanos, mas infelizmente hoje temos que debater sobre esta organização que eu já disse aqui, é um mal desnecessário. Agora, o Congresso convocado, quer dizer, nessa altura agendado, né, ou marcado para dezembro, de certeza vai criar, o presidente João Lourenço, através da agenda que vai ser aprovada, né, daqui a pouco, vai poder trazer os pontos mais importantes que serão discutidos no Congresso. Por hoje, o que é que nós podemos fazer? Cogitar, refletir sobre algumas alterações que o presidente quererá trazer para a discussão, porque das duas uma, o presidente João Lourenço tem duas possíveis vias para se dirigir. Uma é a reorganização do partido e indicação de alguém que lhe vai substituir. Outra é a reorganização do partido e colocar as pedras que lhe podem facilitar para um terceiro mandato. Isso consegue fazer através do Congresso? Não, é assim, o Congresso legitima os atos pessoais do presidente. Então vale a pena colocar no xadrez do Congresso. Porque quando tu fazes sozinho, tu depois perdes aquela idoneidade, aquela força de fazer as coisas. E o MPLA entende, não é, na pessoa do presidente João Lourenço, que é melhor colocar, porque eu estava a ler os estatutos do MPLA, não há nenhum impedimento, por exemplo, e se lembrarem, o presidente João Lourenço entrou num congresso extraordinário, tinha sido organizado um congresso extraordinário e foi lá onde ele entrou. Então é possível, a partir já desse congresso, vamos conhecer a agenda do congresso daqui a pouco, fazer várias alterações possíveis para a alteração das nossas vidas. Né? Ou seja, até dezembro muitas cogitações vão entrar. Não, isto aqui, a agenda será divulgada no momento da convocação e o partido tem 3 meses antes da realização do Congresso. Na prática, restam 2 meses para o MPLA organizar-se e anunciar oficialmente a agenda do Congresso. O que é que realmente vão fazer no Congresso? Dr. Jaime, os estatutos do MPLA, o que é que prevêem? Que poder o Congresso Extraordinário tem para fazer essas alterações que vão sendo equacionadas, vão sendo avançadas por muitos analistas? E uma dessas cogitações tem que ver com a questão da liderança e a limpeza. Estamos lembrados que um dos últimos congressos extraordinários visou, e segundo muitos analistas, para afastar Boa Vida Neto, uma figura que se incompatibilizou com o presidente João Lourenço. Será que nesse congresso haverá algumas figuras que supostamente incompatibilizaram-se com o presidente João Lourenço, que serão afastadas e colocadas aqui, como se diz, na reciclagem? Sou essa especialista em insinuações. Não, o presidente João Lourenço foi eleito no Congresso Extraordinário
e nesse congresso foram feitas alterações aos estatutos do MPLA. Nesse momento, qualquer alteração à liderança do MPLA tem que obedecer aquilo que diz os estatutos. Tem de haver aqui uma renúncia pessoal da liderança do partido, ou então haver uma situação de impedimento definitivo relativamente à continuidade da liderança do partido. Aí sim, nessas circunstâncias, pode-se sim, em sede de um congresso extraordinário, poder então mexer... E não é o caso. Não é melhor explicar bem, não percebi. Relativamente à liderança do partido, quando o presidente João Lourenço foi eleito presidente do MPLA, foi num congresso extraordinário. Aí permitia-se sim a mudança de liderança do partido em sede de um congresso extraordinário, porque o presidente José Eduardo dos Santos não alegou questões de saúde ou coisa assim, convocou-se um congresso para poder então eleger uma nova liderança. O presidente José Eduardo dos Santos não colocou o cargo à disposição, não alegou questões de saúde, não colocou qualquer circunstância sob a apreciação dos militantes que pudesse indicar que ele estava impedido de questões Mas, doutor de saúde. Jaime, a olhar para aquilo que são os aspectos contidos na Constituição, em que o presidente João Lourenço já não será, aqui olhando para a Constituição, o candidato do MPLA nas eleições de 2027, não seria uma oportunidade soberana do MPLA encontrar um novo presidente para que possa ter mais tempo de preparar a máquina partidária e ser conhecido, já que não terá a mesma facilidade que o presidente João Lourenço teve quando lhe foi dada essa responsabilidade de ser o candidato do MPLA para as tem eleições? essa possibilidade como o Congresso Extraordinário pode fazer tudo. Não pode. Não, a partir da lógica... Relativamente... Não, é assim, nesse Congresso podem alterar os estatutos e conformarem a dimensão do presidente João Lourenço. Embora o número 2 do artigo 78 dos estatutos, que define as competências do Congresso Extraordinário, abre ali um campo muito grande, por omissão, deliberar sobre todos os pontos constantes da agenda. E a agenda quem faz? A agenda é apresentada sob proposta do presidente do partido. Sob proposta do presidente do partido. Mas, olhando para o calendário político neste momento, é prematuro, é muito cedo ter que decidir sobre quem vai representar o MPLA em 2017 nas eleições gerais. 2027, nas eleições gerais. É prematuro. Houve ali sim, na voz do Dr. Esteves Zelari, que o MPLA pretende refletir sobre os 50 anos da nossa independência. Há quem diga que isso foi uma cantiga. Pronto, mas a agenda costuma ser algo muito, muito mais amplo do que aquilo que foi ali apresentado. Há aquelas informações que é para consumo no público. Site do MPLA, sim. Frei. No site do MPLA está escrito assim, o texto é esse, né? Portanto, o secretário do Bureau Político concluiu a necessidade de um congresso extraordinário para proceder a um balanço exaustivo dos 50 anos de independência. E, portanto, no fundo, aqui, em linhas gerais, é para fazer um balanço dos 50 anos do MPLA, né? Acredito que está aqui. Depois, naturalmente... O Frei faz fé... Só queria reforçar essa ideia que eu estava a dizer, Jânio. O Frei faz fé a esses argumentos usados para justificar a realização do Congresso Extraordinário? Não, quando falar a minha vez, eu só queria reforçar que o MPLA escreveu aquilo que o Jaime estava dizendo. Doutor Jaime. Sim, pronto. Obrigado, Frei, por ter reforçado. Foi isso que foi anunciado. Um outro elemento que saiu daí é a orientação para que o grupo parlamentar pudesse apresentar uma iniciativa legislativa visando então a divisão da província de Luanda. Uma terceira orientação para definir as regras da elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2025. Há muita coisa por se saber nesse terceiro ponto. A agenda de 2025, em concreto, vai ser conhecida
quando se souber efetivamente, em termos de orçamento geral do Estado, o que é que está a ser preparado. Mas há elementos que têm implicações políticas para 2025 que é preciso começar a analisá-los e, quais são esses fazer elementos? A conexão com o Congresso. Quais são esses elementos? Repara, nós estamos a discutir essa altura, quando falo nós, país, na Assembleia Nacional, em sede de especialidade, a nova divisão político-administrativa. Esta proposta vai sofrer uma emenda para incluí-la a divisão de Luanda, que já se diz que vai ser o município de Colibengo, Cacoaco, Viana e parte de Quissama, que vão formar uma nova província. A 21ª província. Sim, já dissemos aqui várias vezes que uma alteração na composição das províncias em Angola vai obrigatoriamente demandar uma alteração constitucional. Isto sabe-se. E eu, quando ouço o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, o Sapinala, responsável da UNITA em Luanda, em sintonia sobre a necessidade de se conformar à Constituição no que se refere ao modelo eleitoral, sistema eleitoral, separar as eleições, Presidente da República uma eleição e o Parlamento outra eleição. Eu sinto que, de modo subentendido, há da parte da liderança da UNITA a convicção de que em 2025 nós teremos uma alteração constitucional. Nunca é demais que os partidos reúnam num encontro magno para definir politicamente o conteúdo da proposta que os seus grupos parlamentares vão levar em sede dessa discussão. Eu penso, né? Sou suspeito para falar disso, que um dos pontos do Congresso será justamente este. A questão da revisão constitucional. Porque será um elemento que vai impactar o país. Vai impactar a conversa sobre a sucessão. Vai impactar a conversa sobre a representação dos partidos políticos nas eleições de 2027. São questões estratégicas de fundo que não se resolvem numa reunião do Bureau Político de um dia, de 2 dias. É necessário convocar o órgão máximo para poder, então, discutir de modo muito alargado, já volto assim, muito alargado esses aspectos esse ponto da política a partir de 2025. Antecipadamente, este tem que ser discutido já em dezembro. Frei Angalo guardou o seu ponto introdutório, agora tem a responsabilidade, então, de fazer a sua introdução do tema escolhido para a edição de hoje. Sim, olha, na verdade, os congressos extraordinários nas instituições geralmente surgem em contexto ou de situações de crise a que se vive, ou então para uma situação que não se conseguiu gerir e então que se pretende corrigir. Eu tentei ver nas fontes originais do MPLA, tipo nos sites, nas redes sociais e coisas assim. De fato, não é muito claro o objetivo deste Congresso Extraordinário. E, portanto, dizer que vão organizar o Congresso Extraordinário para fazer o balanço dos 50 anos da independência, além de ser fantasia, excesso de fantasia, esse não é trabalho de um partido. Não devia ser trabalho do partido. Portanto, tratando-se de 50 anos de independência do país, devia ser convocado o país a refletir sobre a caminhada dos 50 anos, que todo mundo já sabe qual é a resposta, que é uma grande desgraça. Portanto, também circularam, agora já acredito que são pequenas especulações, portanto, que o presidente João Lourenço teria dito que o Congresso Extraordinário devia ser para salvar o país e o MPLA. Em todo caso, o que é importante, institucionalmente, como partido, como o MPLA, se olharmos positivamente a coisa, é super importante que o MPLA, depois da falcatrua das eleições de 2022, tanto de agosto, porque aquilo foi uma falcatrua,
de forçar a formação de um governo, de certa forma, ilegítimo, e depois não ter resultados. Portanto, o que é que acontece? Desde 2022 para aqui, para o MPLA é tudo um descalabro. Não há queda, vamos dizer, forçou-se a formação de um governo, talvez pensando em manipular os processos e eventualmente conseguir resultados positivos. O que é que acontece? A situação socioeconômica piorou, continua a piorar, está a precipitar-se para baixo. Portanto, o MPLA também, como não são pessoas insensíveis, né? São pessoas que percebem que as coisas estão fora do controle. E então, eventualmente, então, organizar querem esse congresso extraordinário. Espero, que é o lado positivo, que reflitam com objetividade nos erros que têm vindo a cometer. Em vez de governar, o MPLA parece estar mais preocupado em fazer propaganda. E isto está a resultar para o negativo. O MPLA está a perder respeito e credibilidade no seio dos próprios militantes. Eu já não falo das pessoas que refletem, ok? E então, eu acredito, se olhando do lado positivo, que é necessário, efetivamente, que o MPLA organize esse congresso. Agora, era super importante que o MPLA fosse claro nos objetivos do congresso. Mas haverá... O que quer efetivamente com o congresso? Frei, haverá alguma razão e matendo naquilo que está a ser a reflexão do Frei, do MPLA estar a blefar os reais propósitos desse congresso extraordinário? Olha, em função daquilo que o Moxará disse e também em função do contexto político, e agora vamos olhar para o lado negativo daquilo que é a atuação do próprio MPLA, não é isso? O MPLA, nós temos que admitir que o MPLA está aflito. Os projetos, os anúncios de João Lourenço faliram. Ou seja, o governo de João Lourenço é um fracasso total. É um fracasso nacional e um fracasso pessoal também. Portanto, o fracasso do governo de João Lourenço também é um fracasso pessoal, é um fracasso do partido. E então, se eles estiverem a blefar, é preciso que o MPLA tenha consciência que qualquer blefe só vai ir contra eles próprios. Ok? Mas, em função de vários anúncios, por exemplo, essa aqui da divisão política, da divisão de Luanda, não devemos esquecer que estamos a vir já de um projeto fracassado de divisões políticas que depois reduziram a um cantinho de Mochico e ainda não tem resultado. Portanto, aquela divisão política que anunciaram para Mochico, não sei se já é efetiva, vai ser efetiva quando. Ainda está no Parlamento, ainda está no Parlamento, Frei. Está no Parlamento. Não resultou em nada. Falar de divisão de Luanda, também falta de reflexão. Portanto, o que é que acontece? Um país, uma região tem a sua própria identidade, ok? Tem a sua própria identidade e cresce. Pode-se pensar em promover um município. Se um município cresce, esse município eventualmente, por motivos políticos e de necessidade, pode ser promovido à província, mas não se pode falar em divisão de Luanda. Porque se você vai falar de divisão de Luanda, depois tem outro conjunto de implicações também até de significado. E então eu acredito que esta da divisão política, que também consta no comunicado do MPLA, que está no site do próprio MPLA, é daquilo que faz pensar que o MPLA está a fazer propaganda, está a mostrar uma coisa fora, mas por detrás deve haver outro projeto. Mas que aquilo que estão a anunciar não ajuda a criar uma visão positiva do que o MPLA quer fazer. Tá? Porque e aquilo que eu explico, eu estava a dizer, tem insistido, a questão do interesse nacional deve ser primária e deve anteceder qualquer intencionalidade dos interesses do grupo. O MPLA como grupo tem os seus interesses, precisa de se organizar, precisa de definir a sua estratégia, e é aí que digo que o Congresso Extraordinário é positivo. Porque para mim o MPLA só tem vindo a fracassar e está se precipitando para negativo. Agora, se existem segundas intenções, por exemplo, sei lá, de alterar a Constituição, é um processo delicado. Eu não sou jurista, temos aqui juristas, é que o MPLA neste momento não pode agitar-se muito. O MPLA está a caminhar sobre ovos. Não pode agitar-se muito. Precisa ter alguma atenção naquilo que faz. Por quê? Porque
o Frei considera o MPLA estar a passar por uma fase delicada? O MPLA é um partido em crise, é preciso que se reconheça. O MPLA é um partido em crise, o próprio do MPLA sabem que é um partido que está em crise. Houve uma altura em que João Lourenço, que parecia próprio perigo para o MPLA, que não estava a ajudar o MPLA, houve uma fase depois que parece que se começou a tentar a compactar, mas é que o MPLA neste momento não tem personagens credíveis, de credibilidade. O MPLA destruiu a sua reputação com mentiras, ok? Aqui não vamos esquecer aqui, vamos dizer, que é verdade que nós temos que reconhecer que dentro de um grupo é importante a lealdade. Mas nós dentro do MPLA temos a figura de Lúcio Lara, devo recordar, isso já leva algum tempo, já tem mais de 15 anos, que Lúcio Lara morreu fora do MPLA porque disse que o MPLA traiu os ideais do MPLA e do povo angolano. Ok. Tem muitas outras vozes agora, como Boa Vida Neto, companhia assim, que continuam a repetir o discurso do Lúcio Lara. Há dias começou a circular o vídeo de um general, de um general da Força Aérea, a chorar publicamente porque reconhece que a situação socioeconômica do país está catastrófica. Está catastrófica. Portanto, e o MPLA erradamente não está conseguindo ter a capacidade de reconhecer que a situação está mal e que a nação precisa de se unir para enfrentar junto esse processo. O MPLA continua a fazer propaganda e tentar esconder o sol com a peneira, como se diz, mas que essa já é peneira furada. Muito obrigado, Frei. E já volto a si para crescer nessa reflexão sobre o Congresso Extraordinário do MPLA. José Gama já falou muito sobre essa questão do Congresso Extraordinário e alguns argumentos desenvolvidos por si já foram rebatidos. O que é que há? O que é que ainda não disse sobre esse Congresso? E aqui o Frei acabou por passar e levantar a suspensão das motivações do MPLA, e aqui fica de forma clara que existem razões que o MPLA não quer dar a conhecer à opinião pública do que é que vai tratar nesse Congresso Extraordinário. Bom, geralmente nos congressos, nas agendas, há dois pontos essenciais, que é o debate sobre a vida interna do partido e depois o processo de eleição ou renovação de mandatos ou da direção do partido. Se fôssemos para 2026, iríamos ter esses dois pontos ali presentes. Estaríamos num contexto, numa situação em que João Lourenço estaria também perto do fim. E com este Congresso, 2026, nesse formato, haveria de ter ali riscos das pessoas depois levantarem os ânimos, de pessoas quererem avançar com as candidaturas e o presidente iria perder o controle do partido. E aquilo que o Frei disse, o MPLA está em crise e o presidente usou a fórmula usada quando uma instituição ou banco está em falência. Quando um banco está em falência, tu separas ele em dois. Fica o banco mau e o banco bom. É aquilo que aconteceu com o BESA, né? Criaram um banco tóxico e um banco bom, que é o banco econômico. É o que o presidente João Lourenço está a fazer. Esse Congresso de 2026, ele partiu ou repartiu em dois. Tem um que ele vai realizar este ano, que está a chamar Congresso Extraordinário. E esse Congresso é o bom ou o mau? Vão debater tudo, vão se espernear, vai procurar fazer ali uma reconciliação com todos. Quando for para 2026, pelo menos ele vai ter um partido minimamente unido. Já não vai dar tempo ali, de 2026, de estarem a levantar questões de perseguições Gama. da corrente do A ou B. Gama. Sim. Este é o que é o seu desejo.
Porque o que o presidente Não, não João é o Lourenço desejo. nos Nós estamos a acostumou analisar o é ter contexto. sempre alguma coisa na manga. Sim, estamos a analisar o contexto. O político por vezes tem um programa, mas ele não diz. Veja uma coisa, até 24 ou 20 dias atrás, o MPLA não tinha projeto de fazer um congresso extraordinário. Será que não Vimos o tinha, Esteves Hilário Gama, será a que não, dizer que se- estava fora de Gama, hipótese. Gama, será Quando que não ele, tinha, no espaço de 20 dias, vem com outra agenda, quer dizer que houve uma evolução. mas será que houve E nós olharmos para o MPLA como? Gama, será que houve evolução ou o MPLA tentou guardar a sete-chave este Não, houve uma projeto? evolução do presidente João Lourenço. E está aqui dois itens que ele está a trazer. A evolução que está o Congresso, vai agora ter um extraordinário, e tem uma evolução que é de uma cidade aeroportuária, que ele vai estar a evoluir para província, categoria de província. Isto é o quê? É uma evolução. Ele está a trazer isso para quê? Porque ele tem uma agenda também que já está a olhar para a sua própria, para a sua própria imagem, para a sua reabilitação, para a sua própria imagem e reabilitação também da sua imagem institucional. Porque ele, nesses dois projetos que ele apresenta, traz aqui um item traz aqui um item que é para o benefício dele e para do partido. Agora, nesta questão do Congresso, é o que já dizíamos. O presidente, o que o Frei disse, está em crise, mas ele nunca vai te assumir que está em crise. Ele vai te buscar o refúgio da independência. A independência é o elemento no seio dos angolanos que une todos. Se nós convidarmos membros da UNITA para uma festa da independência numa embaixada, ele vem. Mas se for outra coisa que não tem nada a ver, ele pode não ir, ou da UNITA ou de um outro partido. Mesmo no tempo já vimos aí, mesmo em tempo de guerra, na UNITA, nas matas, celebravam o dia da independência. Então, é o elemento que une todos os angolanos. Quando tu escolhes essa data, essa data e este elemento de unidade, é para quê? O que é que está-te a dizer? Ele é um congresso para unir o partido, para promover a unidade. Porque se o presidente não faz isso, vai para aquele congresso de 2026 com riscos de perder o controle e acontecer o que aconteceu com o dos Santos. Eu acho que o presidente João Lourenço teve uma ideia sincera e inteligente. Acha que foi, ok, foi uma jogada inteligente. Chipilica, Ele foi inteligente. Aqui vê-se que já não é o partido a aconselhar, ela aí deve estar a ouvir a inteligência. Isto é uma operação de inteligência que o presidente fez. contou com a Mas Já assessoria. não é partido, porque essa agenda é dele. Ele é que levou no bureau político. Ok, Chipilica, Veja que o secretário do bureau político nem sequer sabia. mas será que não sabia mesmo, o Gama? Não Não, ele sabia. não sabia. O Hilário falou ali com muita convicção a desmentir que não haveria congresso este ano. Mas o presidente surpreendeu ele. O Hilário estava levando ainda as bacias na cabeça. Ainda estava preocupado em como equilibrar a bacia na cabeça. Programa aqui não. Chipilica, discordo chegou a consigo, sua não há vez. ideia extraordinária. Não há ideias extraordinárias. Olhando para o contexto que o país atravessa, portanto, parece até existir aqui, o Frei que desculpe, um pacto com o demônio dessas pessoas. Porque, o que é o contexto hoje? Sem antes ainda irmos para os estatutos do MPLA, que a interpretação aqui vai criar embaraços. O contexto hoje é de resolver o básico para as pessoas e não é de reunir pessoas para um congresso que tem despesas que ainda vão sair do Orçamento Geral do Estado. Muitos deputados vão levar as viaturas, os próprios ministros vão levar as viaturas, portanto, o alojamento, enfim, há despesas que vão ser feitas neste congresso, que necessariamente vão sair dos cofres do Estado, e não se sabe quanto. Este é um aspecto. Relativamente aos estatutos do MPLA, o artigo 78, que o doutor Jaime estava a se referir, em relação à eleição do presidente, fala da excepcionalidade no caso de impedimento definitivo ou de renúncia, embora a linha B do mesmo artigo deixa a questão da agenda em aberto. Deixando a agenda em aberto, indo para o artigo 75 do próprio de estatutos,
que na linha D fala da eleição do presidente do partido. Isso para o Congresso E depois- Extraordinário. Não, como é que estão os estatutos para os ouvintes perceberem? Ele diz que os congressos podem ser ordinários e extraordinários. Depois traz apenas as competências do Congresso, não define qual tipo de Congresso é. E na parte mais abaixo se refere já às competências do Congresso Extraordinário. Explica, doutor, explica. Está a querer dizer... No Deixa artigo só- 75, a epígrafe tens que interpretar Congresso Ordinário. Deixa-me só falar, eu quero chegar aí. Quero chegar ali para perceber, se não falar não vai conseguir perceber. Mas o próprio artigo dá a possibilidade de existirem nas agendas de um congresso e do outro, do congresso ordinário e extraordinário, Sim. outros assuntos inadiáveis ou urgentes. Mas para o contexto deste congresso extraordinário, em dezembro, será impossível falar sobre eleição do novo presidente. Portanto, isto é um assunto que deve ser Acho que, claro. explica, olhando para aquilo que é a realidade do MPLA, esse assunto de eleição do presidente é para esquecer. Não será motivo exatamente de para debate. esquecer. Porque Sim. tal formalismo da escolha dos assuntos da agenda. Estamos? E este formalismo é cumprido porque o presidente é um dos membros do Congresso, da composição do Congresso. E não interessa ao presidente João Lourenço trazer a discussão da eleição no Congresso Extraordinário, mesmo que a linha B do artigo 75 possa, e conjugado com outros artigos, possa haver uma abertura em relação à eleição do novo presidente. Mas não será esse o assunto. O que é que poderá acontecer? É aquilo que, em parte, o Gama estava a dizer, que é procurar reconciliação, sobretudo aos desavindos do MPLA, para que no Congresso Ordinário não haja convulsões em relação à eleição do presidente do partido. Então, aqui cai por Portanto, é terra, uma antecâmara. explica, cai por terra o argumento do Gama em que este Congresso poderá sanar todas as divergências internas e projetar um Congresso mais suave de 2026. Não, o Gama está esquecido que o MPLA tem um pacto com o demônio forte. Eles podem estar desentendidos, podem estar desavindos, mas quando o objetivo é o banquete, são as riquezas do país, aí há unidade. Eles vão perceber que a sobrevivência dos seus bens, dos seus caprichos, dos seus desejos, depende necessariamente da estabilidade do MPLA. E a estabilidade do MPLA começa com esse Congresso, no fundo, é uma antecâmara do Congresso Ordinário, que é no sentido de que vamos salvaguardar os nossos interesses todos para que o MPLA sobreviva e continuamos a manter-nos no poder. E mais, para concluir, o período em que a UNITA vai definir a sua posição em relação, por exemplo, à Frente Patriótica Unida, em relação, por exemplo, o BD tem que participar isoladamente nas eleições ou em coligações, porque já está há duas eleições, praticamente há uma e não pode estar de duas sem participar. O Abel Chibucuvuco está a tentar legalizar o seu prajá, no fundo, concorrer a solo. Portanto, essa desunião da Frente Patriótica Unida e com este problema do MPLA em eleger o novo presidente vão ajudar o cenário para o MPLA se manter no poder. Muito obrigado. Depois queria realçar um aspecto, mas mais tarde. Sim. Não acredito que haverá unidade. Sim. Não, Frei, a unidade aqui é só para um temporário, né? Sim, mas o contexto atual do MPLA, eu vou mostrar, vou tentar argumentar. Não, Frei, não é uma unidade para unidade no sentido patriótico da coisa. Sim, mas falo disso depois. É só os jogos de interesse. Chiplica, vamos passar a palavra ao Coco. Ao contrário do que acontece no passado não muito distante, ou na história do MPLA,
em que figuras escondem os seus desejos, mas nos últimos tempos tem sido normal algumas figuras equacionarem a possibilidade de serem candidatos, disputarem a liderança do MPLA. Estamos a olhar aqui para alguém que assumiu isso de forma muito clara numa recente entrevista, Higino Carneiro. E outras figuras também vão falando nos bastidores sobre a pretensão de concorrerem para a liderança do MPLA. Como é que fica o desejo desses camaradas diante da convocação desse Congresso Extraordinário? Estaremos aqui a olhar para uma estratégia que visa, a priori, aniquilar essas vontades, Coque? É assim, há uma falta de democracia nas estruturas de base dos partidos políticos, quase todos. No MPLA, a falta de democracia na base tem uma sequência até no topo. E tenho plena certeza que a pessoa que há de ser substituto de João Lourenço vai, de qualquer das formas, passar pela mão de João Lourenço. Ou seja, João Lourenço vai querer que tenha influência sobre o seu sucessor. E também por causa das coisas Mas isso que é natural. ele está a fazer mal. Na qualidade de ser presidente, é natural que ele tenha, esta uma pretensão. palavra a dizer na escolha do... Não é uma palavra só, ele vai querer ter influência. Tal como teve o presidente José Eduardo dos Santos. Exatamente. Agora, isto aqui, o que é que vai ser? Se vai ser passar pelo Higino, se vai ser passar pelo um outro candidato, não sei. Mas, de qualquer das formas, o presidente João Lourenço quererá ter alguma influência sobre o presidente ou o sucessor. E como é que fica o sonho desses indivíduos que querem disputar? Não, para toda a gente sonha, é normal. Agora, eles também precisam fazer para merecerem. Eles precisam de trabalhar bastante e talvez a minha grande preocupação agora é olhar para as estruturas de base dos partidos e especialmente do MPLA. Porque há uma frase, não sei se foi o presidente José Eduardo Santos que disse, mas a ideia era a vida se faz nos municípios, mas a vida não se faz nos municípios. A vida tem estado a ser feita no palácio. Então é preciso reorganizar, dar vida. O que é que queres dizer com isso? Não, as decisões que são tomadas, o que eu estou a dizer é quase todos os municípios só são vítimas. Acha que a decisão, por exemplo, de Viana, ou qual é o seu município em Malange? Eu sou de Malange. O município sede. Sim. Por exemplo, assim de vamos lá, Caculama. Caculama, um outro município lá de Malange, a governação e os planos são definidos pelo Palácio Não, Presidencial. esse debate levaria-nos para o debate das autarquias. Eu estou a dizer mesmo a questão da vida. Da vida. A questão da vida que os municípios precisam de ter. Por exemplo, falei dos comitês dos partidos políticos. O comitê do MPLA, no Kazenga, por exemplo, precisa de ter vida própria e ter influência, tem de ser importante. E acha que os comitês, por exemplo, o Higino Carneiro quer concorrer, tem que saber que aquele comitê tem algum poder, tem alguma influência. Mas isso só vai... Para o CAP dele não houve quórum para a realização da Assembleia. Por isso é que eu estava a dizer que é preciso fazer para merecer. Já foi realizada. Não, É preciso até fazer a altura que ele desabafou. Não, já foi realizada. Já foi realizado. Diz um membro assíduo do partido MPLA. Vou chamar agora o Gama, vou fazer a inversão. Gama, há quem diga que o MPLA está fazendo um jogo de diversão, porque tem, já falamos aqui de uma carta na manga. Eu coloquei a pergunta ao Coque sobre os sonhos de pessoas que querem o lugar do presidente João Lourenço. Que espaço e que manobra poderão fazer aproveitando esse congresso extraordinário que vai acontecer em dezembro? É assim, o presidente, a história recente mostrou-nos
que o presidente do MPLA só é forte quando ele tem também o Estado nas mãos. E João Lourenço, quando chegar a 2026, 2027, é um líder enfraquecido. E eu concordo com aquilo que o Coco disse, que ele vai querer ter influência sobre o futuro líder, o presidente do MPLA. E o momento de fazer é agora que ele está forte. Se for fazer 2026, às portas de 2027, ele é um líder enfraquecido, é um líder a prazo. E aí ninguém mais vai lhe querer escutar. Neste momento, ele ainda pode ter influência que organiza este congresso, vai conversando com cada um deles que quer concorrer, simula que vai apoiar cada um por detrás e depois consegue influenciar e ter ele no bolso. Gama, Neste momento, sim, sim. os futuros líderes vão querer lhe ouvir, porque se não o ouvem, ele tem um instrumento que é a segurança, as milícias digitais, os gabinetes de ação psicológica para combater eventual candidato. Tem a procuradoria para abrir processos. Gama, não esqueça que o Miala também, parece-me que há vozes que dizem que o Miala também quer. Sim, mas o general Miala não pode concorrer porque tem o antecedente de uma condenação daquela que os outros colegas fizeram-lhe e tem o registro criminal comprometido. E com Não, isso. foi amnistiado. Foi amnistiado. Não, foi indultado uma parte da sentença. Uma parte e outra, e outra parte, e ele saiu. Então aquilo não anulou toda a sentença. É um exemplo que fica para não usarmos mais a justiça para começarmos a nos retalhar um com os outros. Aqui, com Gama, este problema. tecnicamente o general Miala é uma carta fora do baralho para ser o futuro candidato. O general Miala é um general não ativo, não pode concorrer. Ele formalmente nem é do MPLA. Formalmente. Como é que vai concorrer? Mas pode ser cabeça de lista do MPLA? Não, como general no ativo, não. Tem de ir para a não, reserva. o Almirante Bial, como é que fez? Já estava na reserva. Essa semana seguinte... Não estava na reserva. Ele vai para a reserva. Não é problema isto. Isso pode se O MPLA resolver pode no abrir e fechar de olhos. Sim, mas uma máquina daquela estrutura não se mexe assim de dia para noite. Eu quero o general Miala concorrer, eles odeiam a mesa. Sim, mas a questão também leva tempo a arrumar. O general Miala pode não ser do MPLA, mas é do regime, né? Tudo ali é regime. Será que há um general assim de topo, não aquele proveniente da esfala, que não seja do MPLA? Nós estaremos aqui a ser muito inocentes em acharmos que, por exemplo, aqueles indivíduos que transitaram das FAPLA para as FA não tenham alguma ligação com o MPLA. Nós tivemos 2 partidos em Angola que eram verdadeiros partidos de Estados, a UNITA e o MPLA. E esses 2 partidos tinham exércitos próprios. Então são os únicos 2 partidos que têm generais. E os generais são doutrinados para obedecerem um ou outro lado. Se um general não é doutrinado, não é nenhum general. Então, um general que sempre viveu com o MPLA, é natural que tenha afeições pelo MPLA. Afeições ou mesmo? No caso, o general Miala já foi visto várias vezes nas atividades do MPLA. Mas ele é o chefe da segurança, está aí para proteger o chefe dele. Mas o MPLA... Okay. Mas ele é o chefe da segurança, está aí para proteger o chefe dele. Okay, mas vamos continuar. Vamos continuar com o nosso debate. Há uma confiança política, né? Sim. Aquele nível, isso já nem se discute, Gama. Aquele nível não basta competência técnica, tem que haver confiança política. Sim, mas agora imagine se o Biden, imagine se o Biden não tiver confiança política no chefe da CIA, no chefe da NSA. Isto aqui é tentar tapar o sol com a peneira. Naquele nível tem de haver confiança política. Então é natural isso. Gama, pode concluir. Gama, pode concluir. Okay. Não, nós estamos a olhar o contexto, por exemplo, da Angola, né? O presidente quando vai nomear Sebastião Martins, o general Miala, eles podem ser republicanos ou serem provenientes de uma instituição republicana. Mas há uma confiança política, por quê? Porque ele sabe que é uma confiança política oriunda que reflete os interesses do MPLA. Porque são pessoas que, se o presidente pedir a eles para sabotar um congresso da UNITA ou da FENELA,
eles vão fazer. Mas se for o presidente nomear, por exemplo, um general Wambo ou um outro que veio, ou Vinama, que veio da UNITA como chefe da segurança, e dar ordens que é para sabotar um evento do Sapinala ou do Nelito, este pode dizer não, camarada presidente ou senhor presidente, isto aqui não é minha tarefa. Mas já os que vêm, os oriundos das FAPLA, e está aí mais, muitos deles, já não me ela veio de onde? Veio das FAPLAs. A FAPLA era o quê? Braço armado do MPLA. Quer dizer, ele antes de ser da segurança, já tinha um veículo ou vínculo com o braço armado do partido com o qual lutou, que é o MPLA. Mas fazendo fé nesse argumento, não adianta termos as instituições apartidárias de Estado. Mas, infelizmente, o regime moldou a sociedade assim. Quando são nomeados comandantes da polícia, muitos até vão buscar o historial, mesmo que não está no currículo, se já passou na OPA, na FAPLA. A referência é FAPLA. E traduzidamente, o que é? É MPLA. Se o teu currículo está FAPLA, o que é que aquilo quer dizer? Não vai lá, não vai lá do outro lado. Infelizmente, a realidade do país é essa que precisa ser mudada. Gama, agora passo para o Chipilica. Chipilica, esse congresso, já que dissemos, já que disseram, que é um congresso que vai determinar o futuro político do país. João Lourenço está pronto, do país. Do país. João Lourenço é o presidente. Tudo que o João Lourenço tiver que fazer. Mas uma decisão do MPLA não é uma decisão interna do partido, é uma decisão para o país. Então, Chiplica, acredita que o MPLA poderá limpar aquilo que muitos chamam falta de juízo e ganhar juízo nesse congresso e traçar políticas que produzam resultados positivos para o país? O MPLA devia ler os resultados das eleições da África do Sul, do ANC, para perceber melhor o contexto. Não há indicadores para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É só olharmos para o desinteresse, é só olharmos para a questão da comunicação social, olharmos para a nova divisão política administrativa num contexto em que as pessoas precisam o mínimo para comer. Portanto, um partido preocupado em governar bem no contexto hoje não seria, nem falaria até de congresso extraordinário. Isso só revela a apetência e a ambição desmedida para a manutenção do poder. Portanto, o objetivo central do MPLA é a manutenção do poder. Isto está evidente. Repare, acho que é natural. Seria uma coisa é manutenção. Não, Horácio. A manutenção do poder significaria governar bem. Governar bem, defender os interesses da coletividade, criar oportunidades de emprego, o acesso ao ensino, à saúde, isto tudo e outras coisas mais, dariam sempre manutenção do poder. Mas aqui a manutenção do poder é sempre fragilizando e colocando o povo como vítima, à força, digamos assim. E essa coesão é boa para o MPLA. Disfarçar sempre que os problemas estão sendo resolvidos, que o país está estável. Infelizmente, também a própria UNITA, o facto de dividirem em algumas instituições, agora o Dr. Jaime também se referiu, com a nova divisão, com mais províncias para Luanda e, sobretudo, as localidades em que foram escolhidas. Não, o doutor Jaime não disse nada disso, não falou sobre isso. São lugares para o palco da UNITA. Está a querer levantar a conversa em off, Chiplica. O doutor Jaime publicamente não disse nada disso. Eu já não sei se é público ou em off. Não, ele foi isso. Essa conversa foi em off. Não, foi uma conversa em off. Qual? Ele está a querer atribuir afirmações segundo as quais Dr. Jaime, a nova política administrativa, essa proposta de dividir Luanda, quem sai a ganhar com essa proposta é a UNITA. Isso aqui é baseado nos números. Porque eu estive a refletir um pouco. No sábado, o engenheiro Alberto Costa Júnior reagiu num ato de massas.
Ontem o deputado da UNITA também reagiu na Rádio Essencial. Mas agora eu volto para os números das eleições de 2022. Eu digo, a UNITA tem muita pressa de reclamar sem analisar as coisas. Então, se está a costurar uma província que vai trazer, que vai ser constituída pelos dois grandes bastiões da UNITA em Luanda, Viana e Cacoaco. O conjunto desses dois municípios tem quase 4 milhões de habitantes. Mas, Sei lá, 4 milhões de porque habitantes. só Viana fala-se em 3 milhões. Sim, a UNITA venceu em Viana, vence em Cacoaco desde 92. Está-se a costurar uma província onde esses dois municípios vão representar cerca de 80% da população. Doutor E eu Jaime, vejo a UNITA, doutor Jaime, se deixa-me- for... Sim, sim. deixa-me concluir. E eu vejo a UNITA, sem refletir estrategicamente, já vem amaldiçoar a ideia, já vem amaldiçoar a proposta. E aqui no UFO disse, mas a UNITA está a discutir tanto, ainda não analisou convenientemente bem os números. Nessa perspectiva política. Nessa perspectiva política. Mas E o eu penso doutor que- Jaime, se o MPLA ouvir essa sua ideia, não acha que o MPLA poderá recuar? Não, é para te dizer que esta perspectiva não tem artifícios político-partidários. Foi por essa razão que eu fiz essa provocação. Não tem esses artifícios. Porque se a ideia fosse ter artifícios, não se pensaria nunca numa nova província que vai ser constituída por 80% da população dos dois principais bastiões da UNITA em Angola. Então não há nenhum artifício Doutor Jaime, político não partidário. vamos iludir as pessoas de que o MPLA não tem propósitos políticos. Não. Se a perspectiva fosse, se a perspectiva Gama se fosse referiu esta, numa- Doutor Jaime, O Gama se referiu acha numa outra... um momento, acha que o MPLA não refletiu este ponto que o doutor acaba por levantar? pois, se eu, pobre mortal, refleti isso, como é que lá em cima anda muito mais gente a pensar, com muito mais qualificações do que eu, não se tenha visto isso? Isso é só para dizer que não existem artifícios políticos partidários nesta Doutor nova Jaime. divisão político-administrativa que se pretende. Não, doutor Jaime, Não nós- existem. Nós já não Agora, somos quem ligeros não para falou explicar isso. Horácio, nessa rodada? Horácio, Não, era só- Chipelica. só um minuto, Chipelica, só um minuto, hoje minutinho, está a minutinho. monopolizar a palavra. Deixa-me só. O Frei Angalo. Eu também não falei. Deixa o Chiplica falar, eu já falo assim. Dá só um minutinho. Não, já Doutor Jaime falou. está a Epa, dizer. temos pouco tempo. Temos É pouco como tempo. se nós Fa- acreditássemos que a prostituta é virgem. Doutor Jaime, a pergunta que lhe faço, já volto a si, Joaquim Angalo, vou aqui para o Joaquim, outro Joaquim, o Skin daqui do espaço. Doutor Jaime, se tivermos que olhar Sim. e na equação da sucessão, quais são as peças que poderiam ser colocadas nesse tabuleiro? Quem são, nessa altura, os potenciais substitutos do presidente João Lourenço? Aqui, a olhar para essa perspectiva em que o presidente João Lourenço é uma carta fora de baralho. Não é uma carta fora de baralho. E vamos parar é de uma alimentar, carta vamos fora parar de de baralho? alimentar essa especulação. Carta fora de baralho. Não é uma carta fora de baralho. E não há sequer internamente conversas sobre sucessão. Isto não se discute. É um assunto proibido? Não é um assunto proibido. Internamente não faz parte da agenda a sucessão Não, do a agenda não presidente. está definida ainda. A agenda, a obrigação de apresentá-la 2 meses antes da realização do Congresso. Mas vamos internamente. aqui, vamos lá, esta possibilidade de. Essa possibilidade imaginária, não olhando para aquilo que o doutor tem como verdade, vamos imaginar. Não, Um eu cenário. não quero imaginar. Não isso. quero entrar nesse cenário. Eu não quero entrar nesse campo. Há uma coisa que eu aprendi. Não quero arriscar. Há uma coisa que eu aprendi. Não quero arriscar, doutor. Na política, aquilo que depende da vontade dos homens, é melhor ter muita cautela para analisar. Então, a política depende da vontade de quem? É preciso ter muita cautela para analisar. E o Horácio devia estar atento a 2 discursos que vêm de dentro da UNITA, do engenheiro Adalberto Costa Júnior e do Sapinala. Vamos separar as eleições
Do ponto de vista Mas da isso análise, abre uma autoestrada para o presidente do João Lourenço ponto de vista da disputar um análise terceiro mandato. da nossa, Bem, esse debate também não é novo, da doutor. nossa Constituição, há sim essa necessidade de conformar o sistema eleitoral ao sistema político. Sim, mas essa conversa Se não é essa nova. separação se efetivar, eleições presidenciais, eleições legislativas, do ponto de vista constitucional, abres uma avenida para o presidente João Lourenço, caso queira, seja o candidato do MPLA às eleições presidenciais. Caso queira, seja o candidato... E nesta altura, Então, a fazer leitura eu pelos devo- sinais, o presidente João Lourenço está mesmo interessado em continuar. Não há sinais de interesse ou de desistência. Não há sinais nesse sentido. Porque é muito cedo para se ter essa conversa. É muito cedo. O que vai definir esta conversa é o que vai acontecer no Parlamento no próximo ano. Razão pela qual eu insisto Então, sempre. o ano político 2025 promete. É o ano que vai definir o tiro de largada para todos. É prematuro ter que desenhar cenários. A própria UNITA também está à espera daquilo que será o draft da nova Constituição para tomar decisões internas. E todos estão à espera desse draft. Muito obrigado, Dr. Jaime. Então, São nessa altura. falar em sucessão é prematuro. São nessa altura 18h47 minutos. Temos. Se me permite, A próxima pessoa a falar é o Frei Angalo. Temos pela frente quase 9 minutos. Então eu vou colocar-me aqui como uma espécie no canto e vou dar a liberdade de cada um fechar. Não faça isso. Faça a mesma gestão, por favor. Não. Não, o Quer dizer, Tiplica toma o microfone e nunca mais para. Não. Eu vou fazer apenas aqui a gestão do tempo. Não, indique mesmo. Não. Sejas tu a dar a palavra. Não. Por Eu favor. vou distribuindo, mas claro que as apreciações serão livres. Começo por ti, Frei Angalo. na verdade, acredito que durante o nosso debate esquecemos algum aspecto. E eu queria aqui trazer ao de cima. Um aspecto é que, pronto, eu procurei olhar, dar a parte positiva do Congresso que o MPLA como partido pode fazer, a parte positiva. Entretanto, há um detalhe super importante que é do estágio atual da história do país. Esse Congresso, para dentro do MPLA, seria uma oportunidade para o MPLA mostrar que tem democracia interna. Porque muitos militantes do MPLA estão à espera deste exemplo de democracia interna, porque o MPLA não pode construir democracia num país sem a democracia interna. Portanto, muitos candidatos, alguns candidatos à presidência do MPLA, são uma espécie de empurrão, um soco para despertar o MPLA que ele precisa mostrar que é um partido com ideias de aprender a ser democrático, porque nesse momento o MPLA não é um partido democrático. Outra coisa, se a intenção de João Lourenço, tanto é pretender unir o partido, como dizia o Explica, eu entendi bem a perspectiva, tá? Para proteger interesses possíveis, eu acredito que João Lourenço chega já muito tarde. E chega muito tarde porque estamos a esquecer que existe dentro do MPLA a ala eduardista. Um dos grandes erros do governo de João Lourenço é ter condenado a figura de José Eduardo dos Santos ao ostracismo. Ok? Ao ostracismo. Esse é um grande problema de João Lourenço. João Lourenço, por exemplo, é avaliado. Cada comportamento de João Lourenço, até aquelas pessoas, são avaliados em função da figura de José Eduardo dos Santos. E aquela claque vizinha a João Lourenço Para terminar, Frei. Termino. Tem cometido sistematicamente este erro de pretender condenar José Eduardo dos Santos ao ostracismo. É assim que, por exemplo, reparem que no contexto atual, se, por exemplo, a Isabel dos Santos, não importa onde ela está, anunciar que quer ser candidata à presidência do MPLA ou da República de Angola, vão ver que ela vai ter muito apoio. Termino falando de uma conversa recente, parece que aconteceu aí, a José dos Santos é aquela que manda um monte de boca e depois nunca se percebe em que contexto. Já está a circular a mensagem a dizer que a José dos Santos anunciou a candidatura de Isabel dos Santos. E você vê pelos comentários que a Isabel dos Santos teria muito apoio. Então, nunca esquecer
que a ala eduardista dentro do MPLA existe. E João Lourenço é sempre avaliado em função disto. Termino com um exemplo simples de uma imagem que veio da África do Sul. Quando João Lourenço estava na África do Sul, naquele dia da eleição, isto é piada, ele estava sentado ao lado de uma senhora. Quem olhou para os comentários vai perceber o que eu pretendo dizer. Portanto, é preciso não esquecer esse detalhe. E João Lourenço chega tarde. Muito obrigado. Chipilica, tem 1 minuto para aquilo que acho que estou a dizer, aquilo é uma espécie de redação cujo tema é da sua autoria. Pode finalizar. Sim, primeiro aqui dizer que não concordo com a ideia do Dr. Jaime de que a criação de mais províncias não tem impactos políticos ou motivações políticas, até porque o Gama, numa outra abordagem, falou das vantagens econômicas e financeiras que essa nova província pode proporcionar e o legado que o presidente João Lourenço pode deixar. E para terminar mesmo, fico muito triste. Mas não concorda por quê? Fundamenta lá isso. Já disse agora a questão da questão econômica que o Gama se referiu. Sim, mas o que é que essa questão econômica tem a ver com o aproveitamento político? Eu não consigo encontrar aqui uma conexão. Mas o doutor Jaime acha que o MPLA acordou, pensou, vamos mais uma província do nada e queremos defender os interesses da população. Não, aquele refuta e não consegue, é isso que dá a acreditar? Não consegue sustentar a refutação dele. Ok, pode finalizar, explica. Estamos mesmo já contra o tempo. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Gama, para finalizar, José Gama. Pois. Não, para finalizar, eu voltaria aqui a tocar na questão da nova província que está a ser criada. Falou-se também aqui, tocar naquele assunto que o Jaime fala dos 3 municípios que vão ser juntados, né, na perspectiva de que a UNITA pode ter dividendos eleitorais, mas eu via numa outra perspectiva, é que estamos numa altura. O MPLA e os seus parceiros regionais, a ANC, SUAPO, etc., estão a perder as eleições e estão a lutar pela sua manutenção e permanência no poder. E construindo essas cidades também pode ser vista como uma forma também de olhar para o futuro. Criar já aqui mecanismos, por exemplo, o MPLA com a Frelimo fazem fraudes, criar mecanismos para justificar amanhã porque ganharam as eleições. Então ele traz os territórios eleitorais da UNITA para este Cabais, Viana e Cacoaco. Amanhã ele ganha pelas vias que nós conhecemos e vai justificar que ganhou porque construiu ali cidade, que deu boa vida, construiu isso e aquilo, aeroportos e hotéis nesse sítio, e as pessoas, em agradecimento, votaram no MPLA. Esta é uma perspectiva também que pode ser vista. Agora, este é um projeto, vale lembrar, que já vem desde o tempo do presidente José Eduardo dos Santos. Temos aqui essa empresa, a Foster e Partner. Ela, na altura, já tinha ganho esse concurso para este projeto. Na altura, o ministro era o Bonito Sousa, ministro do Território. Ele trouxe esta empresa, ela ganhou. Só que, na altura, José Eduardo depois afasta esta empresa e coloca a uma outra Urbinvest da Isabel dos Santos e colocou depois a Urbinvest contratou depois esta que ganhou e que foi depois retirada do processo. E na altura, para finalizar, Gama, o projeto da Isabel previa construir essa cidade até 2030. Pronto, já se passaram, já lá vão mais de 7 ou quase 10 anos, ou melhor, mais de 7 anos ou 5 que o José Eduardo saiu. Então, isto para dizer que este é um projeto, se calhar eles estão a renovar ou fazer alguns ajustes naquele outro projeto que já existia. Agora, temos que fiscalizar a questão de preços, já que houve um contrato que o João Lourenço acordou com esta empresa, né? E esta empresa, na verdade, o José Eduardo Santos já havia gasto muito dinheiro com o projeto, com o início desse projeto. Numa primeira fase tinha gasto 66 Gama, milhões, muito depois obrigado. 300 milhões, muito obrigado. depois 500 milhões. Como? Muito obrigado, Gama. Não temos mais tempo. All right. Dr. Jaime, para finalizar então com o COC.
Um dos aspectos que eu acho relevante é um ponto que o Gama trouxe aqui, muita pena que nós não o exploramos convenientemente bem. Qual é esse ponto? Não queria fazer pergunta, mas o doutor depois acabou por... Sim, é que esse Congresso é uma antecâmara, também poderá ser uma antecâmara do Congresso de 2026. Não foi dito isso? Sim, foi dito. Uma antecâmara do Congresso de 2026 também vai servir para reconciliar os militantes que estão desavindos com o partido. Evitar aquela debandada que houve no ANC nessas eleições, porque parte dos resultados do ANC em 2024 tem que ver com essa debandada interna. Essa divisão. Então, um dos aspectos que esse Congresso vai trazer é unir o MPLA em 2020. Mas aqui não há interesses antagônicos. Isso depois resolve-se. É unir o MPLA para que no Congresso de 2026 o MPLA vá unido sem essas pequenas fricções por conta de alguns interesses que foram feridos. Muito obrigado. O mais jovem, para finalizar, qual que me conta? Sobre a agenda do MPLA, está ligado? Está ligado. Sobre a agenda do Congresso. Mas podia levantar um pouquinho mais. Eu prefiro esperar para ver. Agora, tem dois elementos que eu queria abordar. Brevemente. É assim, não há necessidade da alteração da Constituição imediata caso seja dividida a capital, a cidade. Em 2025 terá que não, haver por isso. agora não há. Até é possível. Por quê? Porque na Constituição apenas prevê os 130 deputados do Círculo Nacional. Agora, 5 para cada. É só somar. E esta soma, por exemplo, vai ter 5 para a cidade de Luanda, que é a capital, 5 para o Icolibengo. Estes 5 do Icolibengo. Os provinciais são 90 deputados. Não, a lei só prevê 5. É que faz 90 deputados. Se dividir, na Constituição não encontras 90. Espera, pronto, vamos lá, matematicamente, te ajudar a chegar lá. Se dividir 90 por 5... Não faça já inverso. Não temos mais não podes tempo. fazer o já inverso. Não temos mais Tens tempo. que fazer 5 vezes o número de províncias. Não. 5 vezes é que vai dar o número de A olhar para a deputados. proposta, teremos 21 províncias.